Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios capítulo 20, versículo 27, que diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Hoje, o Senhor me levou a refletir sobre os nossos sentidos e essa relação com o nosso ser espiritual. Pois imaginamos que pode não ter ligação, mas na palavra fica evidente que temos que saber cuidar de todos os sentidos e perceber isso no Senhor. Desenvolver a sensibilidade espiritual é necessário. Se nosso ser interior não for construído, não ouviremos claramente Deus. E isso nos é dito explicitamente na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 e 14, que dizem: Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Vamos ver que na Bíblia se comprova os sentidos espirituais. Paladar. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Salmos 119, 103. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Tato. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olfato. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Visão. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmos, capítulo 36, versículo 9. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Audição. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Jesus falando do sal insípido, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 14, versículo 41. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Você está percebendo que nosso ser espiritual precisa ser aperfeiçoado em todos os sentidos? Com relação ao nosso ser interior, não ouvir é ser invisível ao Espírito de Deus. Jesus esclarece isso no descrito, relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 15, que diz: Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis.
Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Portanto, que devemos desenvolver os sentidos internos tanto quanto os externos. Observe que João Batista, desde pequeno, deu liberdade para viver esse crescimento espiritual, como descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, que diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Também vemos a orientação de Paulo a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 15 e 16, que dizem: Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Como então construir nosso ser interior? Através da palavra de Deus. E nisso mergulhamos em palavras que nos norteiam para um enraizamento profundo no Senhor e no seu poder, não permitindo permanecer da mesma maneira. Perceba os versículos a seguir. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, que dizem: Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes, por intermédio desse alimento, para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32, diz: Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 a 10, que diz: Mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Poderíamos citar muitas outras referências, mas podemos ficar com essas para buscar mais esse aperfeiçoamento espiritual e também esse direcionamento em continuar crescendo. Pois o esvaziar para que o Senhor nos encha tem que ser diário. Não podemos aprender e simplesmente reter. Temos que passar para que haja espaço para aprendermos mais. Que Ele cresça a cada dia em nós e que possamos diminuir para que esse crescimento espiritual seja uma evidência em nossas vidas. Pois em Cristo aprendemos a ter nossos sentidos espirituais apurados e viver toda novidade concedida a nós. E nisso Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, que dizem: Assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Observe que os seus sentidos espirituais têm que se manter em constante crescimento para que em todas as ocasiões Cristo e a sua palavra se manifestem e se revelem. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos. Obrigado por mais este fôlego de vida. Obrigado por nos fazer ter o entendimento da sua palavra e aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia chamado hoje.
somos gratos a Ti. Gratos pelo Seu amor, gratos pelo Seu cuidado, gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito, porque a Sua palavra ela é clara e o Senhor tem dito, nada fica em oculto, porque diante, Pai, da Sua palavra e diante dessa verdade que já foi revelada, a Sua presença, ela nos norteia, ela nos dá uma direção clara daquilo que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Tudo para que o Seu querer, ele seja cada dia mais evidente em nossas vidas. Por isso, somos gratos. Gratos por esse dia, gratos por aquilo que o Senhor tem feito, mas também gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito passar, ver, enxergar, vivenciar e sentir. Porque é exatamente isso, Senhor. Porque as nossas emoções elas têm que estar totalmente em Ti. Porque através disso nós vamos ter o entendimento claro de todas as coisas que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós. Por isso que a cada amanhecer consagramos todos os nossos sentidos, para que o Seu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. E por isso, Senhor, que o Seu reino, ele é estabelecido a cada amanhecer, para que a Sua vontade, sim, a Sua vontade seja plena em nós, e nós procuremos cada vez mais fazer com que o Seu querer seja revelado. Ainda que possamos ver o Senhor nos colocar e mostrar tudo o que está acontecendo em nossa volta, nós só temos que continuar e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou e nos chamou para fazer. Porque as pessoas sugerem as coisas, mas é em Ti que nós temos a certeza de tudo o que temos que fazer e nos manter no lugar da obediência para que a Sua glória continue sendo revelada. Por isso somos gratos. Obrigado, Senhor. Continue fazendo com que a Sua vontade seja plena em nós. E diante disso, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho. Antes, revele o Seu senhorio, revele o Seu poder, revele a Sua graça e revele a Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos por mais este dia. Muito obrigado, Senhor. Consagramos tudo que temos e tudo que somos para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.